Fico muito agoniada, tomo o Uber e na hora em que eu desço e digo muito obrigada, boa noite, o motorista diz, fica com Deus. Eu sei que ele é pentecostal, que é fundamentalista. Eu fico desesperada com essa ideia. A frase, obviamente, não é minha. A frase é de Marilena Chaui, filósofa, líder intelectual em muitas esferas brasileiras, em especial na esquerda. A pergunta é, com esse medo que me parece ódio ao pentecostal e como metonímia ao evangélico, o que nós, cristãos, protestantes, evangélicos, o que nós podemos fazer? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Você é muito bem-vindo por aqui se você gosta de Bíblia e de teologia. Esse aqui é o seu lugar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cristofobia, ela existe mesmo, a gente vai falar um pouco sobre como a esquerda ela não entende o que é cristianismo e o que é o fenômeno evangélico. A gente vai falar de Marilena Chaui e a gente vai falar sobre Gessé Souza, que é um sociólogo também importante, e você vai ver que as declarações dele vão mais ou menos nessa direção. Essa da Marilena Chaui que eu li aqui, ela já é um pouco antiga, tá? Ela é de agosto. Eu gravaria um conteúdo sobre ela antes de viajar para Seul, mas você que acompanhou a viagem sabe, também não tem nenhuma obrigação de saber que eu viajei para Seul. Nossa, viajou para Seul. Mas enfim, antes de viajar eu teria gravado um vídeo sobre isso, acabei deixando passar por falta de tempo, falta de condição de gravar e deixei de lado, não ia mais gravar sobre isso. Até que Gessé Souza também dá uma declaração parecida com essa, que eu achei que valia a pena recuperar da Marilena. A Marilena é uma intelectual de tal maneira influente que, poxa vida, vale a pena recuperar o que a Marilena disse em agosto, no final de agosto desse ano, 2 meses atrás, tá? Gessé Souza, um sociólogo, diz algo muito similar, olha só. A Marilena falou isso numa palestra, o Gessé fala em entrevista ao UOL, e fala essa semana. Gessé é professor da Universidade Federal do ABC, tá? Eu nada contra a Universidade Federal do ABC, tenho até amigos que estão lá, né, quem me conhece sabe. Enfim, entenda, né? Quem entendeu o que eu quis dizer aqui, entenda. Mas assim, tenho até amigos que dão aula lá mesmo, isso é verdade. Tá? Nessa entrevista que ele dá para o UOL, ele diz o seguinte, que ele sentia um desespero quando saía das entrevistas. Isso aqui vai virar o Irã. Que entrevistas? Bom, ele entrevistou uma série de pessoas, como sociólogo, dentro das ferramentas da sociologia, foi lá entrevistar gente, né? É um dos jeitos de fazer sociológico e tal, e ele entrevistou bastante gente para escrever o livro O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. Eu ainda não li o livro, eu não vou julgar o pensamento do Gessé a respeito do tema, o meu intuito não é esse, porque eu não li o livro, seria absolutamente desonesto da minha parte fazer isso, não é esse o intuito aqui, talvez venha a ler depois, só que eu quero que você perceba o seguinte, ele foi entrevistar gente pobre, ao entrevistar gente pobre e tentar entender por que os pobres são de direita, ele se depara com o fenômeno evangélico, e ao se deparar com o fenômeno evangélico e com o que ele classifica como fundamentalistas, pentecostais e neopentecostais, ele sentia, a semelhança da Marilena, um desespero quando ele saía das entrevistas. Isso aqui vai virar o Irã. E aí você tem duas pessoas, dois intelectuais de esquerda, dois intelectuais que a esquerda ouve, escuta, e nesse caso aqui que o UOL está escutando, um deles, que é o Gessé, dois intelectuais com medo do fenômeno evangélico e medo num discurso de ódio, tá? Não tem outra maneira. Troque evangélico por qualquer outro grupo na frase. Olha, eu sentia... e pense com a cabeça da esquerda nesse sentido. E aí você fala assim, olha, eu fui entrevistar uma série de judeus e eu ia nas sinagogas e os ouvia e eu saía de lá desesperado, eu sentia um desespero, porque isso daqui vai virar
não sei o quê. Troca judeu, então, coloca o seguinte: eu ia lá entrevistar pessoas de religião de matriz africana e eu senti um desespero, porque isso daqui vai virar tralalalá, tá? Cara, isso que não tem outro nome. Isso que não tem outro nome. No vocabulário da esquerda, o nome disso é discurso de ódio, cara. Não existe outra maneira de nomear isso daqui, tá? Curiosamente, o Gessé é o cara que está dizendo que a esquerda desistiu de ouvir as classes trabalhadoras, ou enfim, os pobres. E quando ele vai ouvir, ele não gosta do que ouve, então desiste de escutar. É basicamente isso. É basicamente isso. E o que nós evangélicos podemos fazer com isso? Porque o meu interesse aqui não é tanto mostrar, olha como a esquerda é. A gente já sabe o que a esquerda é. Em ano de eleição, eu, como líder religioso, procuro não me manifestar do ponto de vista partidário para não influenciar as pessoas que têm o seu voto secreto que precisa ser respeitado. Eu não quero que ninguém vote em alguém porque eu, como guru, disse que você tem que votar em algo. Agora, a gente já sabe o que a esquerda é e a gente sabe o que a esquerda é e isso ficou claro nas eleições municipais, que o brasileiro sabe o que a esquerda é, tá? E se ela quer mudar a percepção que se tem a respeito dela, que faça a lição de casa que já foi dada pelo Mano Brown. Volta pra base e escuta. Tá? Então, o meu objetivo não é ficar aqui discutindo tanto o que a esquerda é, porque a gente sabe que ela é. Entretanto, eu queria, nessas duas declarações, a partir dessas duas declarações, repercutir um pouquinho das implicações desse tipo de pensamento em particular, de medo que algumas classes da elite intelectual têm a respeito dos evangélicos, e como nós, cristãos, deveríamos responder a isso, tá? E para isso eu preciso analisar um pouco do que foi dito. Então, a Marilena, cara, ela usa um recurso da fanfic do táxi, né? Então, quem tá habituado a ler articulistas de esquerda, e eu os leio quase todos os dias, já sabe o que é a fanfic do táxi. É a história inventada da interação com um determinado taxista e que o determinado taxista falou algum absurdo, né? Nada mais é do que um jeito de uma certa elite intelectual de manifestar o seu preconceito de classe com quem é pobre de uma maneira que seja limpinha, tá? Então, você joga na classe do taxista que tá ali te prestando um serviço. É só você colocar o fone de ouvido, querida. Você não vai ouvir nada que o taxista tem a dizer. Eu nunca entrei num táxi. Olha, e eu peguei muito táxi na minha vida. Eu nunca entrei no táxi e o cara ficou forçando conversa se eu tivesse dito pra ele que eu não queria conversar. Isso nunca me aconteceu. Minha esposa, de semelhante modo, já pegou muito táxi na vida. Cara, olha, eu tô ocupado aqui e tal. Eu podia só ler. Nunca me aconteceu, mas todo esquerdista tem mais de todo esquerdista é um exagero, mas uma série desses esquerdistas articulistas que escrevem artigos de opinião tem histórias, no plural, de taxistas, né? E essas histórias de taxistas persistiram até recentemente, até eles perceberem que falar de taxista tem um certo abalo na verossimilhança, né? Por quê? Porque não é mais crível a fanfic do táxi, porque hoje em dia se pega Uber, né? E aí, pelo menos a Marilena aqui, ela sacou, né? Não vou falar que foi o taxista, eu vou falar que é o cara do Uber. E ela não conta nenhuma história esdrúxula do Uber. O cara só deu um fica com Deus. E ela fica apavorada. Nas palavras dela, eu vou manter as palavras dela para não dizer que eu tirei de contexto. Ela fica desesperada com a ideia de que ele é pentecostal e fundamentalista, né? E no caso aqui do Gessé, são os próprios entrevistados dele. E aí ele diz que isso daqui vai virar o Irã. Cara, olha só. Eu acho isso daqui particularmente ofensivo, porque na própria maneira da esquerda defender minorias, e essa defesa de minorias não deveria se restringir à esquerda, pessoas de outros espectros no campo político deveriam defender minorias também. E quando esses outros atores políticos de centro, de direita, não defendem minorias, eles estão errados. Minorias que sofrem
elas, elas devem ter ao seu lado a lei para que se pratique justiça, tá? Pontuado isso, com frequência, corretamente, militantes de esquerda vão dizer assim, poxa vida, você criticar a vítima associando-a com o seu opressor é especialmente cruel. E me parece que o Gessé faz isso inadvertidamente aqui, tá? Não me parece ser a intenção dele ofender, mas é extremamente ofensivo ou deveria ser, para um cristão evangélico, ser associado especificamente com o Irã. E por que particularmente ofensivo? Tendo ou não tendo mérito o tipo de crítica que se está sendo feito. Falando apenas da forma da crítica, essa associação com o Irã. Poxa vida, eu acabei de voltar de um congresso. Em que um cristão evangélico iraniano sabia que ao retornar para o seu país seria preso pela autoridade iraniana, pelo governo, simplesmente por ser evangélico. Preso e sabe-se lá o que mais. Porque o Irã persegue cristãos. Então, essa associação ela é particularmente ofensiva por isso. Ela é ainda mais ofensiva porque ela é um total e completo descolamento da realidade. É um total e completo descolamento do que é o Irã. E me parece que às vezes que a esquerda esquece um pouco do que quando lhe é conveniente, do que é o Irã e do que o Irã pratica, com todas as violações de direitos humanos que ali acontecem, contra uma série de grupos, contra mulheres, contra pessoas LGBTQIA+, contra pessoas de religiões diferentes daquela que o governo quer, contra todo mundo que ousa desafiar o sistema, porque se trata de um sistema autoritário, então com quem quer praticar liberdade de expressão, contra tudo que é a democracia. E isso é o Irã. E aí, em determinados momentos, a esquerda parece se esquecer do que é o Irã, porque ele é um tanto conveniente. Agora, quando precisa lembrar de quem é o Irã por ser fundamentalista, mas muito mais do que fundamentalista, por ser um violador de direitos humanos, etc., eles parecem se recordar e fazer esse tipo de associação. A pergunta que eu faço é, para o Gessé e para qualquer outro que esteja nesse campo, qual é o país que, tendo um número significativo de evangélicos, pratica desrespeito a direitos humanos por causa dos evangélicos em relação à sua população? Ao redor do mundo, onde isso acontece? Em que lugar do mundo existe um país com população de evangélicos relevante e por causa dessa população de evangélicos relevante, o Estado ou a nação se torna um violador de direitos humanos nos moldes do Irã? Cara, o país que você vai e que tem tanto evangélico assim se chama Estados Unidos da América, que é a baliza democrática do Ocidente no pós-guerra, né? Os Estados Unidos não praticam violência, não violam direitos humanos, não tem Guantánamo. Pô, tem. Mas é por causa dos evangélicos que isso acontece? Que loucura é essa? De achar que porque os caras são evangélicos e conservadores, que o pobre brasileiro é evangélico e é conservador, que isso daqui vai virar o Irã. Aí alguém de repente pode dizer assim, não, mas Vitor, olha só, existem elementos de realidade nisso. Você tem que se lembrar dos traficantes evangélicos e o que eles fazem com os praticantes de religião de matriz africana. Cara, concordo. Essa violência ela é real, ela existe, ela precisa ser denunciada, ela precisa ser combatida. Aliás, a noção de traficantes evangélicos em si mesma deveria ser motivo de preocupação e vergonha para quem se diz evangélico em alguma medida, né? Então, assim, de fato isso existe. E precisa ser condenado, precisa ser julgado, a lei precisa lidar com isso, e para quem é evangélico, a gente precisa dar um jeito de fazer a nossa maneira, a crítica disso e coibir esse tipo de coisa. Um trabalho excepcional da Viviane Costa sobre os traficantes evangélicos, e a informação sobre isso já é um grande serviço que
que ela presta, e seria muito bom que nós conhecêssemos mais esse tipo de obra para começar. Agora, o ponto é o seguinte: a violência que um traficante pratica porque é traficante ou porque é evangélico? Ou o traficante agnóstico não pratica nenhum tipo de violência? Isso aqui vai se tornar o Irã? Cara, é uma fala extremamente complicada. E, para quem tem alguma dúvida, a elite intelectual brasileira, de fato, odeia os evangélicos. Agora, aqui é o meu palpite, tá? Não odeia os evangélicos tanto pelo fato de serem evangélicos quanto pelo fato de serem pobres. Tá? Eu sou um cristão que conhece a Jesus Cristo desde os 17 anos de idade, mas culturalmente evangélico desde o berço. Meus pais são batistas, sempre foram, minha família inteira é batista. Eu não sou pobre, sou branco, sofri pouco preconceito na minha vida. Agora, o motorista de Uber pentecostal, o pobre que vai ser entrevistado pelo sociólogo, essa é a intelectualidade podre do nosso país. Podre. Putrefata. E aqui eu não estou desfazendo de tudo que a Marilena tenha escrito ou de tudo que o Gessé já disse ou escreveu. Pode haver ali, e há, coisas que são legítimas, aproveitáveis, e aí a gente lida com essas coisas dentro de um debate acadêmico e tal. Não, eu não estou invalidando o que academicamente foi produzido por esses intelectuais e outros que reproduzem esse tipo de discurso. É podre moralmente. É putrefata do ponto de vista moral. Tá? Mas eu não sou um moralista. A minha ideia não é fazer uma briga para saber quem é mais moral ou não. É simplesmente um apontamento de que sim, há algo que, dentro dos próprios critérios de moralidade que um bom departamento de filosofia estabelece, nesses critérios esse tipo de comentário não passa. Se forem aplicados os critérios. De fato. Que não são. Tá? É só disso que eu estou falando. Então, esse aí é o tamanho do problema, esse é o tamanho do pepino. Isso significa que você tenha que ser de direita? Não, isso não significa que se você quiser ser de direita, arrume argumentos da direita que embasem a sua posição. Isso significa que você tem que odiar os esquerdistas? De jeito nenhum. Cristão não foi chamado para odiar. Tá? Isso significa que você deva ser crítico à esquerda? Seja com a esquerda, seja com a direita e seja também com o centro. Tá, Vitor, então o que o cristão faz diante disso? Vamos gritar que existe cristofobia? Cara, existe. Tá? Gritar isso daí, cara, na boa. Pode até ser. Eu já entrei nessa e, na minha concepção, me parece pouco producente. Eu acho que a gente deveria, na verdade, demonstrar que não tem Irã nenhum para virar. Aí eu tenho um livro aqui do Paul Freston. Aí você vai me dizer, tá, Vitor, mas o Paul Freston, ele é de esquerda, né? E eu acho que é, sim. Tá? Eu tenho pouco contato com o Paul, tive algum contato mais intenso em algum momento da minha vida com o Rafa, que é filho dele. O Rafa é bem de esquerda. E o nome do livro é Cristianismo Antigo para Tempos Novos. Amor à Bíblia, Vida Intelectual e Fé Pública. O livro é publicado pela editora Ultimato. E olha só o que ele faz aqui, né? O Paul, ele vai trazer contribuições dos pais da igreja, do cristianismo dos primeiros séculos, contribuições do cristianismo dos primeiros séculos para os temas atuais. E o livro tem insights interessantíssimos, tá? Então, eu vou ler um trecho aqui, olha só. A ideia-chave aqui é a unidade da raça humana criando direitos comuns, uma noção quase universalmente aceita hoje, na teoria, mas largamente contestada ao longo da história, inclusive no século XIX, com ideias científicas de poligênese de raça, e na primeira metade do século XX, com o fascismo. Então, do que ele está falando? Ele está falando que seres humanos deveriam ter os mesmos direitos. Paul Freston, um evangélico, recorrendo ao cristianismo para falar sobre direitos universais.
Cara, se temos a proteção de minorias, temos em parte por causa da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos que nós temos, ela é confeccionada no final da Segunda Guerra Mundial e ela é, de fato, levada a cabo e assinada no início do pós-guerra. Quem leva adiante esse tipo de discussão política e traz isso como força fundamental e como resposta aos horrores das duas grandes guerras, e em especial a Segunda Guerra Mundial, é Franklin Delano Roosevelt, é o FDR. Durante o final da Segunda Guerra, ele que começa a costurar a ideia de existir uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Quem assina de fato, representando os Estados Unidos, porque essa é uma declaração assinada conjuntamente por diversas nações, as principais nações do mundo na época, quem assina de fato é o sucessor de FDR, porque FDR morre, né? É o Truman. E a ambiguidade repousa no fato de que Truman é também aquele que autoriza o bombardeamento de Hiroshima e de Nagasaki. Isso é política, isso é realismo político. Agora, o fato é que a mentalidade por trás de uma Declaração Universal de Direitos Humanos, isso povoa a mente de FDR, isso povoa a mente de Winston Churchill, isso povoa a mente do Ocidente vencedor, dos aliados, por causa de um pano de fundo evangélico. Cristão conservador, tá? O cristianismo liberal, embora o contexto alemão seja um contexto bem heterogêneo no que diz respeito ao cristianismo da primeira metade do século XX, mencionado aqui no parágrafo do Freston, né? O cristianismo alemão liberal é aquele que apoia o fascismo do tipo que foi adotado ali, tá? A neo-ortodoxia tem sim um papel importante de oposição a esse cristianismo liberal, e essa neo-ortodoxia tem raízes numa esquerda cristã, isso é bem verdade, tá? Mas é um cristianismo liberal que abraça o fascismo alemão. É importante lembrar isso. E o recorte de cristianismo que entende o ser humano como universalmente alvo de direitos, ou seja, a ideia de uma Declaração Universal de Direitos Humanos se dá num contexto evangelical norte-americano, tá? Principalmente. Tanto assim que, uma vez assinada, a Declaração Universal de Direitos Humanos fica nas mãos de Eleanor Roosevelt, a esposa de FDR. Dito isso, deixa eu continuar aqui o que o Freston disse, porque tudo isso que eu falei da Declaração Universal de Direitos Humanos não está no livro, isso aqui estou eu falando. Aí ele conclui assim, segundo Lactâncio, grande autor cristão do início do quarto século, Deus tem a mesma, e aqui ele está citando, ipsis literis, Deus tem a mesma relação com todos os seres humanos. Por isso, somos todos filhos seus, com direitos iguais. Tá? E aqui o foco não é tanto na teologia a respeito da adoção divina, né? A ideia de que todo mundo é filho de Deus ou não, isso é uma discussão para uma outra oportunidade, mas o fato de que no início do cristianismo já se existia a ideia de que todo ser humano deveria ter os mesmos direitos. Então, como que a gente reage diante da insatisfação com o evangelicalismo, com o discurso de ódio contra o pentecostal? Em outra passagem, o G.C. Souza vai dizer que essas pessoas abdicaram da intelectualidade. Ele literalmente está chamando os pentecostais de burros, o que é surreal. Como a gente responde a isso? A gente responde a isso dando prova após prova de que cremos na universalidade dos direitos. De que a gente é o contrário do que ele está dizendo. Imagina, Irã. Vai ver quem que ajuda uma mãe que está com o filho no UTI, se é movimento de esquerda, ou se são as irmãs do círculo de oração que vão lá dar apoio para essa mãe. Da mãe que precisa comprar fralda porque o pai vazou na periferia.
Quem que vai lá dar as fraldas pra essa mulher? É a igreja, cara. São as irmãs, os irmãos, é a diaconia. Agora pergunta pra esquerda se sabe o que é diaconia. Quem que chega onde o Estado não chega? Vai virar Irã. Cada absurdo que a gente ouve. Máximo, o confessor do sétimo século, expressa poeticamente as implicações disso para o nosso comportamento. O amor perfeito não divide a natureza humana, mas ama a todos igualmente, inclusive a esses intelectuais. O que a gente tem que ter em relação a Marilena, o que a gente tem que ter em relação ao Gessé, é indignação frente àquilo que eles dizem, e não frente às pessoas deles. É a percepção de injustiça naquilo que eles fazem, não a quem eles são. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A gente já sabia que seria perseguido. E isso, convenhamos, está longe de ser uma perseguição, o que o Gessé e a Marilena estão fazendo. Perseguição é o que o Irã faz com cristãos. Ou, no Mianmar, o que budistas fazem com islâmicos. E o mundo se persegue mutuamente. Por causa de religião, por causa de etnia, por causa de dinheiro, e é assim que a coisa funciona. Agora, a questão é, nós evangélicos, enquanto fiéis a Cristo Jesus, qual é a nossa resposta diante desse tipo de coisa? Amar, amar e amar. E, eventualmente, nós temos visto isso acontecer. Não precisa ir muito longe, basta lembrar do que aconteceu no Rio Grande do Sul, debaixo d'água. Quem estava lá mobilizado para fazer doação, para receber doação, para organizar doação? As igrejas, cara. As igrejas. Gregório Nazianzeno. Eu sempre erro, não consigo pronunciar esse negócio. É Gregório Nazianzeno. Eu falo zieno toda vez. Nazianzeno. Tá? Do quarto século, diz o seguinte: imitemos a primeira e suprema lei de Deus, que dá a chuva e o sol, os rios e os bosques, o ar e a água a todos. E suas dádivas não estão sob domínio de ninguém, nem são regidas por lei, nem demarcadas por fronteiras, mas são todas comuns e abundantes, e por isso nunca falham, mas sustentam a dignidade da natureza humana. Mas os seres humanos fecham seus corações e se esquecem que as divisões de status e de classe social entraram com o pecado. Mas desde o início, diz o Senhor, não era assim. São pais da igreja, mostrando como o evangelho ele mostra no espaço público como as pessoas deveriam se tratar. Como a dignidade humana se dá a todo ser humano. Afinal de contas, todo ser humano é criado por Deus. E você tem um negócio chamado imagem e semelhança, imago Dei. Cara, é amando profundamente, embora com percepção das injustiças ditas e cometidas, mas é amando profundamente que a gente mostra que a gente é outra história. O cara tem medo do Irã. Eu queria convidar o Gessé a entrevistar quem está com medo de uma nova tempestade no Rio Grande do Sul e perguntar do que é essa pessoa tem medo. Será que ela tem medo da igreja que as ajudou na última inundação? Gessé, Marilena, eu queria convidar vocês a conhecerem as pessoas, não só numa entrevista utilitária, para escrever um livro e depois vender, mas conhecerem de fato as pessoas.
saberem o que de fato elas pensam, pelo que elas passam, como passam. É inadvertidamente cruel transformar pessoas. E isso aqui eu estou falando do ponto de vista do profetismo bíblico. Estou falando do ponto de vista de Ezequiel. É inadvertidamente cruel. Quando eu falo inadvertidamente, estou dizendo, eu tenho certeza que não é intenção do Gessé de Souza ser cruel quando ele diz isso. Mas é. Transformar quem é vítima de todo tipo de violação de direito humano que já acontece no Brasil, que é a população mais pobre, em quem vai trazer violação de direitos humanos. E compará-la a quem já o faz. Não por serem evangélicos, né? Por serem pobres. Por isso, tem todo tipo de direito violado. E você pega essas pessoas, e a essas pessoas você diz, olha, esse pessoal vai transformar o Brasil num lugar que desrespeita direitos humanos. Isso é absolutamente cruel. E o convite que eu faço é amoroso. Se desvincule dessa crueldade. E tente enxergar no que essas pessoas fazem o amor com o qual elas fazem o que fazem. E a mim e a você que somos cristãos, ame profundamente. É o único jeito de responder a quem enxerga em nós uma grande ameaça. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.